5.16 Sword Golf Magic. Capítulo 66 Autor, War Maizashi. Esse capítulo veio de novelfu.com. Por favor confira o site, link na descrição. Depois de um tempo de caminhada, os dois entraram na academia. O prédio em si parecia uma escola típica, só que mais real. Havia muitos desenhos e arestas que lembravam o Shang do período barroco na Terra. O prédio simplesmente parecia muito antigo, mas muito caro. No entanto, a sensação de que o prédio era antigo veio da percepção de Shang quando ele esteve na Terra. Afinal, todos os prédios que pareciam assim eram velhos. No entanto, o prédio em que Shang estava parecia ser bastante novo e estava em ótimas condições. Os corredores eram grandiosos e Shang podia ver muitas armas penduradas nas paredes. A espada de Shang tremia em suas costas devido a todo o minério poderoso ao seu redor. Felizmente, a capa de Shang escondeu o tremor de sua espada. Shang seguiu o professor subindo algumas escadas e, depois de percorrer um longo corredor, os dois entraram em um corredor. O salão não era muito grande, mas também não era pequeno. Era cerca de 10 por 10 metros. Uma grande mesa com um par de cadeiras ao seu redor estava na borda do corredor, tornando o layout do corredor um pouco estranho. Ter a mesa no meio parecia mais natural. Sente-se. Vou ligar para as outras duas pessoas, explicou o professor enquanto tirava um pequeno cristal de seu anel espacial. Precisamos de 3 pessoas para um exame oficial. O professor falou algumas palavras em seu cristal e guardou-o novamente. Depois disso, a professora foi até uma gaveta ao lado e tirou alguns papéis. A professora colocou os papéis na frente de Shang. Você sabe ler e escrever? Ele perguntou. Por um segundo, Shang pensou que essa pergunta era ridícula, mas lembrou que agora estava em um mundo diferente. Ser capaz de ler e escrever provavelmente não era comum. Eu posso, disse Shang enquanto olhava para os papéis à sua frente. Formulários. Achei que tinha me livrado de toda aquela burocracia quando saí da Terra. Shang pensou aborrecido. Shang rapidamente pegou uma caneta. Shang pensou de repente enquanto olhava para a caneta em sua mão. Eu não deveria pegar uma pena e um tinteiro. Shang olhou com surpresa para a caneta. A caneta parecia uma caneta esferográfica grosseira, o que estranhou Shang. Uma caneta esferográfica? Neste mundo, não precisa de tinteiro para escrever, disse a professora, apontando para a caneta. Isto é o que chamamos de caneta. Possui tinteiro integrado. Você só precisa pressionar para baixo para escrever. Shang olhou para o professor um pouco e depois de volta para o papel com as sobrancelhas franzidas. Mas no final, Shang simplesmente aceitou a realidade que é uma caneta em um mundo cheio de magos e guerreiros. Shang preencheu todas as perguntas do formulário. As perguntas eram muito básicas. Shang foi questionado sobre seu nome, família, conhecimento, estilo de combate, experiência em combate e muitas outras coisas relevantes para a profissão escolhida. Enquanto preenchiam os formulários, outros 2 professores entraram na sala. Cumprimentaram o primeiro professor e sentaram-se ao seu lado. Um deles era uma jovem de cabelos ruivos, enquanto o outro era um velho de cabelos grisalhos. A mulher provavelmente estava na casa dos 20 anos, enquanto o velho provavelmente estava na casa dos 70. Vieira, o que você está fazendo aqui? O primeiro professor perguntou à jovem enquanto Shang ainda preenchia os formulários. Eu estou caçando no final do dia hoje, Vieira disse com um sorriso. Quero entrar no canhão à noite. O primeiro professor franziu as sobrancelhas. Você está certo. Você não está no estágio de comandante há muito tempo. Ir para o canhão agora pode ser um pouco cedo demais. Eu sei, disse Vieira, mas preciso sentir algum perigo novamente. Caçar feras do estágio do comandante nas bordas de Osteland não é mais empolgante. Sinto que vou perder meus instintos de batalha se esperar mais tempo. A primeira professora ainda olhava com incerteza para Vieira. Você quer que eu acompanhe como seguro? Soran, se você me acompanhar, não haverá nenhum perigo, Vieira disse com uma leve risada. Isso anularia todo o propósito. Soran, o primeiro professor,
Apenas olhou com uma expressão preocupada para Vieira. Bem, se você tem certeza de que está fazendo a coisa certa, vá em frente. Apenas me diga quando planeja voltar. Não quero me preocupar a noite inteira. Vieira apenas riu um pouco. Au, você é fofo, Soran. Às vezes, acho que você é meu professor, não meu sênior. Enquanto preenchia seus formulários, Chang lançou um olhar dissimulado para Soran e Vieira. Contato físico próximo iniciado por ela, voz mais alta, muitas risadas, contato visual constante, elogios. Ela é alguém que gosta de brincar com os homens, ou ela tem tesão por ele. De repente, Vieira lançou um olhar severo para Chang. O que você está olhando? Ela perguntou com uma voz sombria. Chang olhou Vieira nos olhos. Você me distraiu. Claro que vou procurar a fonte da distração. Chang disse calmamente antes de voltar a preencher seu formulário como se nada tivesse acontecido. Vieira ficou surpreso com as palavras e o tom de Chang. Ela esperava que Chang se encolhesse com sua advertência e se desculpasse, mas Chang apenas respondeu de uma maneira muito direta. Parece que ele não está acreditando nas suas besteiras. Vieira olhou para o terceiro professor, o velho, com um olhar zangado. Você tem que dizer isso de forma tão grosseira? Ela perguntou com aborrecimento. O velho apenas riu. Você agiu todo paquerador na frente dele. Claro que ele não vai pular para trás depois de sua explosão. Ele viu seu lado doce agora, o que torna seu lado raivoso não tão feio. O rosto de Vieira ficou vermelho ao ser chamado. Mervin, pare de dizer coisas aleatórias. Se houver rumores sendo espalhados na propriedade da escola amanhã, a culpa é sua. Mervin apenas bufou. Os rumores estão circulando há meses neste momento. A única razão pela qual você não percebeu é que você basicamente vive em Osterland. Rumores? Que rumores? Vieira perguntou em estado de choque. Mervin apenas sorriu. O que mais? É isso, terminei. Chang disse de repente enquanto empurrava os formulários para o outro lado da mesa, para os três professores. Cale-se. Não interrompa. Vieira disse com uma voz irritada enquanto lançava Chang um olhar venenoso. Então, ela olhou para Mervin com uma expressão nervosa. Que tipo de rumor parece bom? Soran disse de repente, interrompendo Vieira. Algumas das coisas nos formulários aparentemente não fazem sentido. Mas já vi coisas assim muitas vezes. Nós apenas temos que ver como você luta, e nós vamos descobrir tudo. Vieira olhou com aborrecimento para Soran, mas ela apenas mordeu o lábio inferior enquanto reprimia sua refutação. Chang lançou um olhar compreensivo para Soran. Chang sabia que as coisas que ele havia escrito provavelmente estavam longe de serem comuns. Afinal, quando perguntou sobre o estilo de combate de Chang simplesmente disse espada. Quando perguntou sobre as técnicas que Chang havia aprendido, Chang simplesmente riscou a página. No entanto, quando perguntou sobre a experiência de combate de Chang ficou sem espaço no papel. Cada pessoa daria uma olhada dupla naquele formulário e faria várias perguntas a Chang para esclarecimentos. No entanto, Soran simplesmente dispensou a forma como se tudo estivesse bem. E Chang sabia o porquê. Soran não queria confrontar os sentimentos românticos de Vieira. Ele obviamente sabia sobre eles, a julgar por suas ações, mas evitou reconhecê-los diretamente. Aplaudir. Aplaudir. Soran bateu palmas 2 vezes para chamar a atenção dos outros 2 professores. Tudo bem, o exame oficial começa agora. Por favor, mantenha os tópicos não relacionados ao exame fora do exame. Mervin apenas riu enquanto Vieira franziu a testa com aborrecimento. Enquanto isso, Soran olhou para Chang com um sorriso diabólico. Bem, então vamos começar, certo? Sword Golf Magic. Capítulo 67. Chang assentiu. Ele esperou por esse exame por muito tempo. Soran respondeu com um aceno de cabeça e se virou para Mervin. Mervin, você é o instrutor de espada. Você poderia nos arranjar um oponente adequado para Chang? Você sabe como funcionam os exames. Mervin assentiu e quis se levantar, mas parou. Chang? Esse é o nome dele? Ele perguntou.
Isso é pelo menos o que ele escreveu no formulário, disse Soran enquanto acenava com um dos formulários. Mervin lançou um olhar estranho para Chang. Nome estranho, garoto, disse ele antes de sair. Viera apenas bufou, mostrando que não gostou do que Mervin acabara de dizer. Soran apenas olhou desajeitadamente para Chang. Você tem que desculpar Mervin. Ele é um professor velho, mas muito capaz. Como você deve ter notado, ele sempre fala o que pensa. Não, ele está certo, disse Chang. Chang é um nome estranho. O rosto de Soran se transformou em uma representação de confusão. Essa não era a resposta que ele esperava. Bem, tudo bem então. Contanto que você não leve para o lado pessoal o que Mervin disse, disse Soran. Como não é pessoal? Chang perguntou. Ele literalmente comentou meu nome. Realmente não fica mais pessoal. Soran moveu as mãos para frente como se quisesse impedir que um vaso caro caísse no chão. Isso não foi o que eu quis dizer. Eu sei o que você quis dizer, disse Chang. Soran se afastou novamente enquanto olhava para Chang com uma expressão ligeiramente frustrada. Então por que você não disse isso? Ele perguntou com polidez forçada. Por que você não disse corretamente? Chang respondeu. Você, Soran disse enquanto suas mãos indicavam muito levemente que ele queria estrangular Chang. Então, ele respirou fundo para se acalmar. Mutar. Está bem. A situação está resolvida, disse. Chang não respondeu mais. Ao lado, Viera lançou um olhar estranho para Chang. Essa criança não era como a maioria das outras crianças. Havia algo de errado com ele? Depois de algum tempo, Mervin voltou com um jovem. Chang olhou para o jovem, ou mais precisamente, para o menino. Ele não poderia ter mais de 16 anos. Quando Chang viu o menino, sentiu uma leve sensação de ameaça. A essa altura, Chang era muito bom em julgar seu oponente. A leve sensação de ameaça que ele sentia significava que o outro lado era capaz de feri-lo, mas era isso. Ele não era uma ameaça real. Afinal, até mesmo um pesticate tinha a capacidade de ferir Chang. O jovem olhou para Chang com olhos ardentes. 2 professores e o vice-reitor estiveram aqui. Ele tinha que provar seu valor na frente deles. Esta será uma partida de exibição, explicou Soran. Vocês dois vão lutar entre si. Chang, esta partida não decidirá se você pode entrar em nossa academia ou não. Está simplesmente lá para que possamos ver melhor o seu estilo de luta. Por favor, você pode lutar lá, Soran disse enquanto apontava para a metade vazia do corredor. Então é por isso que a mesa está ao lado, Chang pensou. Chang caminhou até o final do corredor enquanto olhava para seu oponente. O oponente de Chang sacou sua espada. Era uma espada de uma mão focada em uma mistura de velocidade e poder. Não era tão fino quanto um florete, mas também não era muito largo. CLK. O som silencioso de algo metálico se movendo podia ser ouvido de Chang, mas nenhuma das pessoas presentes podia ver o que Chang estava fazendo. Sua espada estava escondida sob sua capa o tempo todo. Os professores assentiram quando viram isso. Manter a arma escondida tornava mais difícil para o oponente se preparar. Você pode começar quando quiser. Essa luta não é bang. O som de Chang pulando para frente com muita força reverberou por todo o salão, interrompendo as palavras de Soran. O oponente de Chang não estava pronto para Chang atacar de repente, e ele rapidamente ergueu sua espada para bloquear. No entanto, ele não sabia de que direção Chang atacaria. A espada de Chang ainda estava escondida atrás de sua capa. Conforme Chang se aproximava, seu oponente rapidamente mudou seu bloqueio para um corte. Na academia, ele aprendera que a única opção era atacar quando não se encontrava uma defesa adequada. Chang viu a espada balançar em sua direção, mas ele já sabia que isso aconteceria. Chang não era arrogante. Ele sabia exatamente que seu oponente sabia mais sobre como manejar uma espada do que ele. Então, entrar em uma batalha de espadas com ele seria estúpido. Chang viu a espada balançar para baixo. Chang colocou todo o seu poder no braço da espada e mirou diretamente na espada do oponente. Bang! As duas espadas se chocaram,
criando faíscas enquanto ricocheteavam. Xing. No entanto, a espada de Shang imediatamente atirou no chão. Shang bloqueou um golpe vindo de cima, mas em vez de puxar sua espada de volta para uma posição de combate, Shang soltou sua espada. O oponente colocou toda a sua força para recuperar sua espada, deixando-o aberto. Enquanto isso, Shang não foi repelido desde que soltou a fonte de resistência. Fazer tal manobra exigia muita prática, mas Shang tinha prática suficiente. No momento, o oponente de Shang estava desequilibrado enquanto tentava puxar sua espada para trás. Bang! O ombro de Shang bateu no torso de seu oponente, tirando o ar de seus pulmões. Shang empurrou seu oponente e caiu em cima dele. Então, Shang se moveu ao redor do corpo de seu oponente com facilidade praticada. CRK. Ah! O jovem gritou de dor quando Shang chutou violentamente a espada para longe, quebrando pelo menos um dedo no processo. Então, Shang aproveitou a abertura para ficar atrás do adversário. Por fim, Shang colocou os braços em volta do pescoço e da cabeça de seu oponente em um agarre, simultaneamente puxando-o para longe de sua espada. A boca do jovem se abriu de dor e terror enquanto ele tentava resistir. No entanto, com o passar do tempo, ele começou a ver estrelas até que viu apenas preto. Quando Shang viu que seu oponente estava mole, ele soltou, certificando-se de que o homem não iria bater com a cabeça no chão. Então, Shang se levantou e estalou o pescoço. Depois disso, Shang olhou para os professores. Os professores apenas olharam de boca aberta para Shang. Sora examinou os formulários novamente para se certificar de que não havia lido errado. Estilo de combate? Espada. Não, definitivamente dizia a espada ali. Alguns segundos depois, o jovem no chão gemeu enquanto recuperava lentamente a consciência. Agora, a mente do jovem estava cheia de nada além de confusão. O que tinha acontecido? Por que ele estava aqui? E então, ele olhou chocado para a mão direita e os dois dedos quebrados nela. De repente, tudo voltou para ele, e ele olhou para Shang, que estava parado no meio do corredor agora. Disseram-me que seria uma luta de espadas. O jovem gritou com uma voz cheia de uma mistura de pânico, dor e raiva. Shang lançou ao jovem um olhar curto. Interessante. Ele está mais preocupado em como eu lutei do que em seus dedos quebrados. Acho que lesões são normais na academia. Enquanto isso, os professores apenas se entreolharam com incerteza. Isso não era o que eles esperavam. Sora olhou para os formulários novamente e depois para Shang. Espada, sim? Ele perguntou. Shang assentiu. Sword Golf Magic. Capítulo 68. Sora respirou fundo para se acalmar. Então por que você não usou sua espada? Ele perguntou. Eu fiz, respondeu Shang. Sem isso, eu não poderia ter criado uma abertura. Não foi isso que eu quis dizer, Sora disse com uma voz frustrada. Você usou uma espada, sim, mas não a usou para vencer. Sim, eu fiz, Shang respondeu. Sem isso, eu não poderia ter criado uma abertura. A pálpebra direita de Sora estremeceu quando Mervin começou a rir. Ele usou uma espada para vencer, Mervin comentou do lado com um sorriso malicioso. Sora lançou um olhar ameaçador para Mervin, mas Mervin não se importou. Por que você não usou sua espada o tempo todo? Você não sabe que jogar sua arma fora é basicamente suicídio em uma batalha. Sora perguntou com as sobrancelhas franzidas. Como é suicídio quando eu ganhei? Shang perguntou. Poderia haver outros oponentes por perto e, depois de derrotar seu oponente atual, você pode não ter tempo de recuperar sua espada, disse Sora. Mas não há outros oponentes, Shang disse com naturalidade. As únicas outras pessoas nesta sala são vocês três, e se vocês três decidirem me atacar, ter minha espada não faria diferença. Sim, mas não há, Shang respondeu. Você não sabe o que eu teria dito. Sora respondeu com um tom furioso. Não importa, disse Shang. Você começou sua frase com esse, o que significa que não é algo que aconteceu. Sora inspirou violentamente pelo nariz. Tudo bem, tudo bem. Então,
Por que você não usou sua espada até o fim? Ele disse com raiva reprimida. Porque isso é estúpido, Shang respondeu. Esta não era a resposta que Soran esperava, e ele olhou para Shang com uma expressão confusa. Por quê? Foi tudo o que ele perguntou. Porque ele teve aulas de como lutar com uma espada enquanto eu não tive, Shang disse, apontando para o jovem, que já havia se levantado. Ele obviamente é melhor em usar uma espada do que eu. Eu estava em uma posição desvantajosa, então coloquei a luta em uma posição favorável para mim. Mervin caiu na gargalhada quando Soran ergueu as mãos. Ele os fechou com raiva em punhos antes de abri-los novamente. Era como se ele imaginasse como seria estrangular Shang. Então, Soran relaxou enquanto soltava um longo suspiro. Esse era o ponto, disse ele. Shang levantou uma sobrancelha em uma expressão cética. Esse era o ponto, Soran repetiu. Esta partida de exibição deveria mostrar a você o que os ensinamentos adequados podem realizar. Esta partida deveria ensinar algo a você. Por que você não disse isso antes? Shang perguntou com uma expressão irritada. Eu não teria feito isso se soubesse o objetivo da partida de exibição. A pálpebra de Soran estremeceu novamente. Eu ia, mas você atacou antes que eu pudesse te contar. Mas você disse que podemos começar quando quisermos, respondeu Shang. Sim. Soran gritou de volta, mas é normal esperar até que as apresentações e as explicações sobre a luta terminem. Então por que você não disse que poderíamos começar quando quiséssemos no final de sua explicação? Shang perguntou. Seu Fu Soran disse antes de se conter. Mervin apenas explodiu em mais gargalhadas. Soran ignorou completamente Mervin neste ponto. Soran respirou fundo outra vez para se acalmar. Shang, escute, ele disse calmamente. Estamos tentando ajudá-lo. Estamos tentando ensinar algo a você. Não somos seus inimigos e você não precisa ser tão pouco cooperativo. Estamos todos do mesmo lado. Não cooperar? Shang repetiu com as sobrancelhas franzidas. Você me disse o que eu deveria fazer, e eu fiz o que você disse. O que há de não cooperativo nisso? É uma cortesia comum esperar até que tudo esteja claro, disse Soran com os olhos ligeiramente semicerrados. E como eu vou saber disso? Shang perguntou. A expressão de Soran se transformou em muito cética. Porque é uma cortesia comum. As pessoas geralmente sabem disso, disse ele. Ok, legal. E há quanto tempo estou entre os humanos? Shang perguntou. Os olhos de Soran se arregalaram quando a compreensão o atingiu. Os outros dois professores olharam confusos para Soran. Em sua mente, Soran deveria gritar de volta. Soran respirou fundo outra vez e lentamente levou a mão direita à testa. Desculpe. Eu esqueci disso. Isso surpreendeu Mervin e Viera. De onde veio essa mudança repentina? Está tudo bem, Shang respondeu. E agora? Os outros dois professores ainda olhavam confusos para Soran enquanto Soran se levantava lentamente. Então, Soran caminhou ao redor da mesa enquanto olhava para o outro jovem. Por favor, vá até o Mago da Água, ele disse. Depois disso, você pode voltar para a aula. Por um segundo, Shang ficou confuso sobre por que Soran havia enviado o jovem a um Mago da Água, mas depois de ver os dedos quebrados do jovem, Shang fez uma conexão em sua mente. Os magos da água têm capacidade de cura. Shang pensou. Eu não perdi. O jovem gritou de pânico e nervosismo. Era quase como se seu sonho estivesse se desfazendo na frente dele. Ele traiu. Toda a atmosfera na sala mudou quando os três professores lançaram olhares de advertência ao jovem. Qual o nome dele? Soran perguntou sem olhar para trás. Michael da família Bristol, respondeu Mervin. Michael, Soran disse lentamente. Na batalha, não podemos ter certeza sobre os poderes de nossos inimigos. Alguns magos tingem seus cabelos e roupas apenas para parecer um mago com uma afinidade diferente. Às vezes, alguns guerreiros andam com uma alabarda gigantesca nas costas quando sua verdadeira arma é uma adaga escondida na manga. Quando você entra em uma batalha, deve ter em mente o que seu oponente pode usar para feri-lo. Sim, até certo ponto,
Também fomos culpados, pois fornecemos a você informações incorretas sobre seu oponente, mas, no final, você ainda é responsável por suas próprias batalhas. Vocês dois têm corpos igualmente poderosos e tiveram a chance de vencer. Pegar o adversário de surpresa é um dos fatores mais importantes para vencer. Vou atribuir sua explosão atual a seus dedos quebrados e sua perda de consciência mais cedo. Vou perdoar desta vez, mas não quero ouvir algo assim de novo. Fui claro, Michael. Soran disse com uma voz estrita. A essa altura, Michael não parecia mais zangado. Na verdade, Michael parecia muito amedrontado, envergonhado e nervoso. Ele sabia que tinha estragado tudo. Sinto muito, vice-reitor. No meu medo de parecer muito fraco, eu parecia muito fraco. Eu perdi, e é isso. Vou me lembrar de seus ensinamentos, vice-reitor, Michael disse com uma voz cheia de vergonha. Soran assentiu e um sorriso voltou ao seu rosto. Então está tudo bem. Por favor, vá até o mago da água e volte para a aula. Lamentamos o inconveniente. Sim, obrigado, vice-reitor, Michael disse com uma reverência educada. Então, ele se virou para Mervyn. Obrigado, professor. Então, surpreendentemente, Michael virou-se para Chang. Sinto muito por minhas palavras anteriores, disse ele. Chang ficou um pouco surpreso. Na mente de Chang, esse menino era apenas isso, um menino. Ele não esperava que um adolescente admitisse genuinamente seu erro tão facilmente. Michael poderia ter saído sem falar com Chang e tudo ficaria bem. Está tudo bem, disse Chang. E desculpe pelos dedos quebrados. Eu me perdi na luta. Está tudo bem, disse Michael. Estou acostumado com lesões. Então, vejo você na aula, Chang. Chang assentiu. Então, Michael deixou o corredor. Enquanto isso, Soran havia chegado ao local onde o jovem acabara de passar. Xing. Soran pegou sua lança e a segurou com a mão direita. Assim que Soran sacou sua lança, foi como se Shang tivesse sido atacado por uma pressão apocalíptica. Era como se um dragão gigante tivesse acabado de olhar nos olhos de Shang. Vou reduzir meu poder para o estágio de soldado intermediário, 2 níveis abaixo de você, disse Soran. Xing. Soran apontou sua lança para Shang. Que tal eu mostrar o que você pode fazer com treinamento adequado? Sword Golf Magic. Capítulo 69. Respirar tornou-se difícil para Shang. Mesmo que a pessoa à sua frente não mostrasse nenhuma intenção de matar, Shang ainda podia sentir o poder absoluto atrás dele. No entanto, não era apenas o seu poder. Havia também uma certa confiança ou força de vontade dentro dele. Shang sentiu que não havia sentido em resistir. Era como se sua própria motivação fosse suprimida pela pressão absoluta de seu oponente. Mas Shang não era um mero adolescente. Shang passou por muito treinamento e também lutou no cenário mundial da Terra. A pressão que ele sentiu naquela época era ainda mais opressiva do que a pressão que estava sentindo agora. Como? Seus antigos oponentes eram mais fortes que o vice-reitor, Soran? Claro que não. As circunstâncias e eventuais repercussões foram diferentes. Se Shang tivesse perdido suas lutas na Terra, sua vida teria sido arruinada. Ele treinou por meses a fio para ter sucesso em apenas uma única luta, e essa luta decidiria todo o futuro de Shang. Mas essa luta, nada aconteceria. Esta não era uma luta que decidiria seu futuro, mas uma luta que ensinaria algo a Shang. Ganhar ou perder não fazia diferença. Então, mesmo quando o oponente era o oponente mais poderoso que Shang já teve, perder não era ruim. Era esperado. Shang lentamente sacou sua espada novamente e olhou para Soran. Você disse que eu posso atacar com a intenção de matar, certo? Ele perguntou. Você pode, Soran respondeu com um leve aceno enquanto preparava sua lança. Bang! Então, Soran de repente avançou, pegando Shang de surpresa. Shang esperava que Soran simplesmente bloqueasse todas as ofensas de Shang e o ensinasse. Mas agora, ele o estava atacando. Por um momento, ficou difícil para Shang reagir,
Mas ele tinha uma vantagem que lhe permitia reagir a tempo. O corpo dele. Soran disse que se tornaria 2 níveis mais fraco que Shang, e ele o fez. A velocidade de Soran era mais do que administrável para Shang, e essa foi a única razão pela qual Shang foi capaz de reagir a tempo. A lança de Soran foi diretamente para a cabeça de Shang, e tornou-se cada vez maior na visão de Shang. Shang rapidamente atirou sua espada para cima. Seu plano era jogar a lança para o lado com toda a força. Como ele tinha um corpo mais poderoso no momento, ele poderia arruinar o equilíbrio de seu oponente ao acertar a arma. Uau! No entanto, a espada de Shang errou. Soran apenas sorriu enquanto puxava levemente sua lança para trás. Foi quando Shang percebeu que Soran já havia planejado isso de antemão. Soran não estava usando mais poder do que era permitido, e ele não parou sua lança em um sentido reacionário. Foi planejado desde o início. De repente, a ponta da lança se inclinou para baixo, a lança se curvando no processo. Naquele breve momento, Shang percebeu o que havia acontecido. Soran empurrou sua lança para frente em um ângulo, mas antes mesmo de Shang decidir bloqueá-la, Soran empurrou a ponta de sua lança para o lado. A haste de madeira da lança era muito flexível e a rotação da lança real levava algum tempo para atingir a ponta. Neste exato momento, a ponta da lança apontava para o torso de Shang enquanto a ponta da lança apontava levemente para o lado. Soran nem precisou continuar empurrando. A força bruta da lança dobrada disparava para frente quando a lança se tornava reta novamente, catapultando a ponta da lança para o abdômen de Shang. Shang não conseguiu fazer nenhum de seus braços interceptar a lança. Sim, Shang tinha um corpo mais poderoso e definitivamente também era mais rápido, mas não havia sido interrompido por seu oponente, mas por si mesmo. Shang queria atordoar seu oponente usando todo o seu poder para jogar a lança para o lado. Por causa disso, Shang teve que lutar contra seu próprio poder para recuperar o equilíbrio, não o poder de seu oponente. Shang não conseguiu bloquear a ponta da lança. No entanto, os olhos de Shang se estreitaram quando seus instintos assumiram. Esses não eram os instintos de um lutador de MMA, mas os instintos de alguém que viveu no deserto por meses, lutando contra feras poderosas o tempo todo. Bang! Shang foi jogado para o lado. No entanto, os olhos de Soran, Viera e Mervin se arregalaram de surpresa. Shang partiu para o ataque por sua própria vontade. A primeira e mais básica reação que alguém tinha em relação a um ataque era se proteger. Se alguém visse um soco vindo em direção ao rosto, rapidamente colocaria os braços na frente do rosto. Se alguém visse um ataque vindo em direção ao abdômen, colocaria os braços e as pernas na frente do tronco enquanto tentava pular para trás ou virar para o lado. Esses eram instintos básicos. No entanto, Shang deu um passo à frente enquanto girava levemente seu abdômen. Se Shang não tivesse feito nada, a lança teria se endireitado e a ponta teria perfurado levemente o abdômen de Shang. Afinal, Soran não queria ferir Shang muito seriamente. Mas ao avançar e girar, o lado da cabeça da lança atingiu Shang no abdômen. A ponta afiada da lança deixou um corte profundo no abdômen de Shang, mas foi só. Um golpe com a lança teria perfurado Shang se fosse executado com a intenção de matar, o que obviamente seria pior do que esse resultado. Ao mesmo tempo, os braços de Shang envolveram a lança, impedindo-a de sair de seu corpo. Shang tinha um corpo mais poderoso e precisava tirar vantagem disso. Soran ergueu uma sobrancelha ao ver Shang segurar sua lança com a mão esquerda enquanto ainda mantinha a espada na direita. Então, Shang explodiu para frente. Ele puxou Soran para ele puxando a lança enquanto sua espada golpeava na direção de Soran. Soran apenas sorriu. Uop! A lança de repente se curvou para o lado, jogando Soran para o lado. Era quase como se a lança não estivesse mais seguindo a física. Shang percebeu o que havia acontecido. Soran estava usando Shang como base de uma alavanca. Soran estava essencialmente usando os princípios de um salto com vara para se jogar para o lado. Ao mesmo tempo, a lança nas mãos de Shang tentou sair de seu alcance. Soran estava usando todo o poder de seu corpo para dobrar a haste das mãos de Shang. No entanto,
Uma das primeiras coisas que um lutador na Terra aprendeu foi desarmar as pessoas. Por causa disso, Shang usou alguns dedos de sua mão direita para bloquear a saída da lança. A parte em que os dedos se curvavam em torno de algo era fácil de quebrar com alguma rotação. Shang sabia que era por isso que ele estava reforçando aquela parte com a outra mão enquanto ainda segurava sua espada. Soran acenou com a cabeça em elogio quando viu isso. Então, Soran empurrou sua lança para frente com toda a sua força. Shang reforçou seu controle sobre a lança e conseguiu segurá-la. Clink. No entanto, a lança vibrou uma vez e atingiu o punho de sua espada, jogando-a para fora da mão de Shang. Como se tivesse vontade própria, a espada voou graciosamente em direção a Soran, que a pegou. Então, Soran apontou a espada para Shang com uma mão enquanto mantinha sua lança na outra. Silêncio. Por um momento, Shang olhou com olhos frios para sua espada. Ele sabia que sua própria espada não poderia feri-lo. Se Shang avançasse, Soran tentaria esfaquear Shang com a espada, mas não funcionaria. Então, Shang poderia usar essa chance para iniciar uma luta desarmada no chão com Soran, o que significaria essencialmente que Shang venceria. Você venceu, disse Shang. Mas no final, Shang decidiu contra isso. Em primeiro lugar, Soran já havia mostrado uma cavalgada de técnicas, e era bem possível que tivesse ainda mais. Dizer que Shang seria capaz de derrubar Soran seria muito otimista. Resumindo, a vitória de Shang não estava nem perto de garantida. Em segundo lugar, Shang tinha certeza de que a habilidade de não cortar o usuário não era comum para uma arma. Shang ainda não tinha certeza de como outras pessoas perceberiam sua arma se soubessem de suas habilidades. Por último, Shang também tinha a habilidade de seu braço esquerdo, mas manteve em segredo pelo mesmo motivo. Se Shang pudesse dizer sua própria afinidade, ele não teria medo de revelá-la. No entanto, sua afinidade era especial. Até o deus o chamou de especial. Além disso, se Shang usasse algumas habilidades relacionadas a mana com seu braço esquerdo, Soran poderia fazer o mesmo. Shang não esqueceu que Soran se autodenominava Mago Guerreiro e, até agora, Soran não havia revelado nenhuma habilidade mágica. Soran apenas sorriu enquanto jogava a espada de volta para Shang. Boa luta, Shang. Sword Golf Magic. Capítulo 70. Obrigado, Shang respondeu a Soran. Quando Soran ouviu as palavras de Shang, ele acenou com a cabeça em agradecimento. Por quê? Porque muitas crianças tentavam parecer muito orgulhosas ou motivadas. Eles proclamariam com a testa franzida que estavam tristes por não terem vencido ou algo parecido. No entanto, isso não os fazia parecer cativantes ou motivados, mas estúpidos. Esta nunca foi uma luta em que a vitória estava em jogo. Se eles dissessem que não estavam bem em perder, isso apenas mostraria sua infantilidade. Isso mostraria que eles não eram capazes de distinguir uma luta vencível de uma luta invencível. Se alguém realmente pensasse assim, as chances eram altas de que eles começariam uma luta que não poderiam vencer e morreriam cedo. Se alguém não pensasse isso, mas dissesse de qualquer maneira, seria apenas um prazer para as pessoas. Aceitar quando alguém era superior a si mesmo era uma das regras mais importantes que um guerreiro deveria aprender. Era uma habilidade essencial para a sobrevivência. Ei, Soran, que tal você deixar o garoto realmente mostrar suas habilidades? Mervin disse de sua cadeira. Toda essa luta deveria nos mostrar suas habilidades com a espada. Soran apenas sorriu sem jeito enquanto coçava a nuca. Desculpe. Eu só queria mostrar a ele como pode ser irritante quando alguém de repente ataca do nada. De qualquer forma, Soran disse enquanto olhava para Shang. Ao mesmo tempo, sua lança desapareceu e ele ergueu os braços. Vamos ver suas habilidades com a espada. Não vou revidar, mas vou bloquear e fugir. Apenas trate meus braços como escudos. Você não precisa se preocupar. Ao usar mana, meu corpo fica tão duro que você não pode danificá-lo. Shang assentiu enquanto preparava sua espada. Ao mesmo tempo, os outros três lançaram olhares para o abdômen de Shang. Ainda havia um corte no abdômen de Shang, mas estava cicatrizando rapidamente.
Isso disse aos professores duas coisas. Em primeiro lugar, Shang agiu como se nem tivesse notado sua lesão, o que deu mais credibilidade às suas afirmações de como ele estava treinando seu corpo. Em segundo lugar, a lesão de Shang já estava fechando, o que significava que ele tinha o corpo de um guerreiro. O que era o corpo de um guerreiro? Neste mundo, o corpo de um guerreiro era visto como uma desvantagem. Em essência, ter o corpo de um guerreiro significava que não era capaz de empurrar mana ativamente para a mente. Sem uma maneira de empurrar mana ativamente para o espírito, não era possível se tornar um mago. Claro, em um mundo onde a magia era o único caminho para o verdadeiro poder, isso era uma coisa ruim. Não era totalmente impossível praticar magia com o corpo de um guerreiro, mas basicamente não fazia sentido. Por quê? Porque a mente só se tornaria mais poderosa pela radiação passiva de mana do corpo fortalecido. Resumindo, isso significava que o corpo de alguém tinha que superar amplamente a mente em poder para fortalecê-lo. Magos treinados colocando seu mana em suas mentes. No começo, os magos retinham corpos normais até se tornarem adeptos. Quando eles se tornassem adeptos, o poder de sua mente fortaleceria lentamente seus corpos. Isso significava que um Early Adept teria um corpo igual ao de um guerreiro Early Soldier Stage. Isso era um reino inteiro abaixo. Claro, também se poderia treinar os dois ao mesmo tempo, mas isso consumiria o dobro dos recursos e o dobro do tempo para apenas um aumento minúsculo na força. Alguém com o corpo de um guerreiro seria forçado a treinar da maneira oposta. Se eles quisessem se tornar magos, eles precisariam se tornar um guerreiro no estágio geral antes de começarem a aprender magia. Quando o guerreiro já havia alcançado o segundo reino, ele poderia aprender a lançar feitiços nos mesmos níveis de um aprendiz iniciante. Resumindo, não fazia sentido. Alguém com o corpo de um guerreiro foi essencialmente forçado a entrar no caminho de um guerreiro. No entanto, ter o corpo de um guerreiro não era apenas uma coisa ruim. O bom de ter um corpo de guerreiro era que o corpo mantinha a maior parte de sua mana armazenada no próprio corpo, não na mente. Isso deu à pessoa com o corpo do guerreiro uma taxa de regeneração mais rápida. Quantas pessoas tinham o corpo de um guerreiro? Cerca de 2% dos alunos da academia. Era um pouco mais comum fora da academia, já que muitos camponeses eram camponeses porque não podiam praticar magia. Mas, claro, a academia ainda preferia alunos que tivessem corpo de guerreiro. Afinal, esta era uma academia para guerreiros. Enquanto os observadores notavam a lesão de Shang, Shang começou a atacar Soran implacavelmente. Shang disparou para frente e rapidamente desferiu um golpe, que foi bloqueado pelo braço de Soran. Bang! 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 Shang atacou mais e mais vezes enquanto Soran pulava pela sala para manter Shang na ponta dos pés. Soran estava até pulando na mesa, nas costas das cadeiras e em outros móveis. Shang, obviamente, pulou atrás dele todas as vezes, também usando o ambiente a seu favor. Surpreendentemente, nenhum móvel foi danificado. Alguém poderia pensar que com os instintos ofensivos de Shang, ele destruiria os móveis. Afinal, não era seu estilo se conter. E isso era verdade. Ele não estava se segurando. Então, por que a mobília não foi danificada? Ao controle. Um bom guerreiro teve que perceber quando teve que parar seu ataque e se adaptar. Se o inimigo não fugisse, um bom guerreiro não atingiria os arredores. Seus ataques atingiriam o inimigo. Se o inimigo fugisse, não fazia sentido continuar o ataque, o que resultaria em Shang não acertando os móveis. Somente alguém que não fosse capaz de absorver o ambiente e se adaptar a ele continuaria atacando sem pensar quando não pudesse atingir o inimigo. Quando os outros dois professores viram isso, eles assentiram em agradecimento novamente. Até agora, Shang havia mostrado hábitos extraordinários e instintos de batalha. Esses eram os hábitos de alguém que já esteve em muitas lutas reais em sua vida. No entanto, eles também notaram algumas falhas gritantes no estilo de batalha de Shang, o que mostrava que Shang não havia realmente lutado contra humanos antes e que ele não havia participado de uma batalha verdadeiramente caótica antes.
Eles suspeitaram que Shang só havia lutado contra feras em duelos um contra um antes. Soran decidiu que eles tinham visto o suficiente para fazer um julgamento, mas ele ainda queria mostrar a Shang uma de suas falhas gritantes. Soran parou em frente a uma coluna. Shang atacou Soran, e Soran bloqueou o ataque com seu antebraço esquerdo. Então, Soran deu um passo leve para o lado. Shang queria correr atrás dele. Bang! De repente, a visão de Shang distorceu-se violentamente quando estrelas brancas surgiram em todos os lugares. Por reflexo, Shang saltou para trás, mas caiu. Uma de suas mãos foi para a cabeça. Shang sentiu sangue saindo de sua cabeça. Shang olhou para o local onde acabara de passar e viu um vaso grosso feito de pedra rolando para o lado, com uma mancha de sangue nele. Quando Shang atacou Soran perto da coluna, o pé de Soran sacudiu levemente a coluna. O vaso acima da coluna tombou e caiu na cabeça de Shang. Essa coisa era dura e pesada. Essa era uma das falhas gritantes de Shang. O inimigo consumiu totalmente sua visão e mente, tornando cego para o que o cercava. Shang ainda podia ver como seu inimigo interagia com os arredores, e ele também podia usar os arredores a seu favor, mas isso incluía apenas os arredores imediatamente envolvidos na batalha. Shang não estava prestando atenção em mais nada, e ele não estava pensando em verificar seus arredores de vez em quando ou ouvir os ruídos. Se Shang estivesse prestando atenção, ele poderia ter ouvido a coluna atrás de Soran tremer. Infelizmente, sua visão foi consumida por Soran. Tudo bem, Soran disse com um sorriso. Isso deve ser o suficiente. Quer ouvir sua avaliação? Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.